Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, que também nos assiste pela TV Câmara, pela TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Ouro Verde e pela Rádio Câmara. Eu vou iniciar minha fala eu queria mostrar isso aqui para a TV. Eu recebi aqui na Câmara uma correspondência anônima, endereçado aqui por esse envelope, com esse envelope, e dentro desse envelope tinha essa pasta vermelha e mais uma cópia com documentos, que é o termo de ajuste de conduta elaborado pela Procuradoria da República aqui de Bauru, em 2015. Assina esse termo de ajuste de conduta o procurador André Libonati, a superintendente do Patrimônio da União, a Ana Lúcia dos Anjos, o procurador seccional da União, o Guilherme Carlone Salzedas, o prefeito municipal, Rodrigo Agostinho, o procurador jurídico, Ricardo Chama, o advogado Reinaldo Mandalite, a proprietária do condomínio dos Világios, a Fernanda Vilarinho, a Renata Vilarinho, o Ciro Eduardo e o Evandro Pedro Giacom. Esse termo de ajuste de conduta, ele foi assinado em razão de uma denúncia que foi feita à época, à Procuradoria da República, dando conta que ali nos condomínios Világios 1, 2 e 3, ali nós tínhamos o leito da ferrovia, da Rede Ferroviária Federal. E o procurador, obviamente preocupado, porque trata-se de um patrimônio da União, resolveu investigar isso. E ele fez essa investigação que resultou, ao final, nesse inquérito civil. Então, aqui está a cópia do inquérito civil. Eu fui até a Procuradoria e consegui uma cópia, não na Procuradoria, mas com um advogado, de toda a apuração que foi feita à época. Eu não sei qual que é a intenção da pessoa que enviou essa mensagem para mim, se ele está querendo ajudar, se ele está querendo resolver algum problema. Agora, se eu não confiar num termo de ajuste de conduta feito pelo Procurador da República, com os proprietários, com os advogados, eu vou confiar em quem? Isso, para mim, me desculpe você que enviou, pode continuar enviando o que você bem entender, que eu vou, logicamente, apreciar tudo aquilo que você me enviar. Mas é o seguinte, isso aqui para mim é fofoquinha, coisinha mesmice. Então é o seguinte, eu acredito que você deva ser do conselho do município, que, aliás, esse conselho eu acho que manda mais do que a Câmara Municipal, acho que manda mais do que o prefeito municipal, eles acham que são o dono da cidade. Nós precisamos cortar a perna desse pessoal do conselho, no bom sentido, porque é o seguinte, aqui tem poder executivo, que é o prefeito municipal, e tem o poder legislativo, que são 17 vereadores, eleitos legitimamente pelo povo. E agora nós não podemos aceitar que um grupo de pessoas, que eu não sei quais são os interesses, venha aqui e faça o que bem entender, achando e desacreditando que pessoas sérias, como o Procurador da República e os proprietários que aqui assinaram esse termo de ajuste de conduta, que, aliás, foi reconhecido que lá, de fato, tinha uma terra pertencente à União. Se foi reconhecido, foi feito o termo de ajuste de conduta, exatamente para quê? Para ceder uma parte da área que é dos proprietários para a Prefeitura e também para a própria Justiça Federal, para a União. Então, hoje, isso está resolvido. O senhor que foi que me enviou essa correspondência sabe muito bem do que eu estou falando, e eu sei muito bem quem é o senhor. Mas vamos aos outros assuntos, que nós temos aqui bastante assunto interessante. O segundo assunto diz respeito à notícia que a própria doutora Thelma, o Sandro já exploraram aqui, e que, na última audiência em que a vereadora Chiara ela convocou, por meio da comissão interpartidária, em que nós discutimos aqui os percentuais e tudo, e que eu tive a oportunidade de fazer um alerta, porque o que nós temos que fazer
para tentar conter esse aumento, né, que a gente chama de aumento vegetativo, é um aumento natural da folha de pagamento da prefeitura, em razão do plano de cargos e salários. Só tem um jeito: rever o plano de cargos e salários. Não tem outra alternativa. E agora tem um agravante, que o recurso da Funprev, dos rendimentos, não podem ser considerados mais receita. Sabe o que isso vai acontecer? Simplesmente vai ultrapassar o percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o prefeito vai passar por um momento difícil. E tenha certeza, da mesma forma que o vereador Sandro acabou de falar, que nós estamos aqui para ajudar o prefeito, para ajudar a cidade de Bauru, como a doutora Thelma também mencionou. Agora, eu vou fazer aqui as minhas dicas. Além da revisão do plano de cargos e salários, não tentem me crucificar. Não sei se o funcionário que sempre está aqui presente, se hoje ele se faz aqui presente novamente, mas eu sei que ele é um funcionário que defende com amor a empresa que ele sempre trabalhou. Nós vamos ter uma PPP, em breve, sobre o lixo, os resíduos do lixo. Por que não ampliar essa PPP e contemplar também a varrição de rua, coleta de lixo, entrega do lixo, depósito do lixo, tratamento do lixo, serviço completo? A prefeitura perde muito com isso. É funcionário. Nós temos uma empresa aqui, que é a Endurbe, que é um ônus para a prefeitura hoje. Isso aí foi criado num momento que era necessário, era importante. Cá venhamos, hoje nós precisamos de uma empresa para prestar um serviço para a própria administração municipal. É o momento de repensarmos se é importante, se é necessário a manutenção e a permanência de uma Endurbe. Departamento de Água e Esgoto, uma empresa altamente lucrativa. Você vende um produto que todo mundo necessita. Todo mundo aqui é contribuinte, todo mundo aqui paga por tarifa de água. Aí você tem uma empresa com 800 funcionários, você tem uma empresa que perde 47% do produto que ela mesma trata, você tem uma empresa que não tem capacidade de investir, porque precisa agora fazer uma nova captação de água no Rio Batalha, 20 quilômetros abaixo, que custa 46 milhões de reais. Se você tem todos esses problemas, que está demonstrado a incapacidade de gestão dessa empresa pelo poder público municipal, por que não começarmos e repensarmos numa hipótese, numa possibilidade do município delegar e terceirizar esse serviço? É uma coisa que pode ser gradativa. Talvez muitos dos vereadores não concordem comigo, mas eu tenho que expressar minha opinião. Porque o que é mais importante para o município hoje, o mais importante, é duas pastas: saúde e educação. Isso é prioridade. Os demais serviços, se o município tem condições de delegar, disponibilizar, conceder, autorizar, é a melhor forma e é o melhor caminho a ser feito, para economizar os seus recursos, para poder fazer o que? Ter receita. Caso contrário, a nossa folha de pessoal, de pagamento de pessoal, vai onerando cada vez mais. Veja a saúde. Hoje nós temos 600 vagas na saúde. Temos condições e capacidade de contratar? Não. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não. Por quê? Porque nós vamos ultrapassar o limite prudencial, o limite que é permitido a um gestor público poder gastar com a receita que ele tem no município. Então, é uma coisa para se pensar, uma coisa para nós começarmos a analisar. Agora, para fazer isso, mas eu fiz a campanha, eu prometi isso. Você pode prometer algo na campanha e quando você tem a máquina na sua mão, você tem a administração na sua mão, você pode muito bem chegar à conclusão de que é impossível eu cumprir aquela promessa de campanha. Mas seja transparente, seja justo, seja honesto e fale isso. Não estou falando isso para o prefeito Gazeta, em hipótese alguma, Gazeta. Saiba de uma coisa, eu acredito e confio no seu trabalho. Eu acredito que você é uma pessoa de boa índole, que você tem bons propósitos. Você precisa, na verdade, sair
é ter um pouco mais de ousadia. E essa ousadia vai começar a rever algumas coisas que você disse na campanha e que é necessário agora você fazer o quê? Uma revisão daquilo que você prometeu. Porque hoje a situação no município, ela é muito difícil, principalmente no tocante o quê? A diminuição de receitas. A nossa receita diminui a cada dia. As nossas empresas estão indo embora. Aí nós temos aqui uma questão que eu ia falar hoje, vou comentar pelo menos sutilmente, sobre as APAs, as áreas de proteção ambiental. Existe lá uma previsão no artigo 27 da Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ela determina que o poder público deve elaborar o plano de manejo em até 5 anos. As duas APAs que hoje travam o nosso município, e isso vai ser objeto de discussão das comissões, já está sendo objeto de discussão, porque o prefeito encaminhou um projeto de lei aqui para a Câmara, para fazer uma alteração no artigo 73, da lei orgânica, e isso está na mão da vereadora Chiara, e o prefeito já prometeu uma alteração a esse artigo novamente, porque ele vai fazer uma emenda substitutiva, ou modificativa, acho que é substitutiva. Exatamente por quê? Porque o texto que ele enviou para nós, aqui na Câmara, Bauru ainda vai continuar travado. E se continuar travado, não há perspectiva de atrair novas indústrias, não há perspectiva de atrair novos investimentos para a cidade. E isso é muito prejudicial para a nossa cidade. Por quê? Porque não há possibilidade de você vislumbrar aumentar as receitas. Então, eu pergunto, nós tivemos aqui nos últimos 8 anos, o prefeito Rodrigo Agostinho, que foi vereador, que passou por todos esses caminhos, ambientalista, teve a sua vida aí, iniciou sua vida política, praticamente dentro do Vidágua, conhece mais do que ninguém a legislação ambiental. Por que que ele, durante os 8 anos que esteve à frente do governo municipal, não teve a iniciativa de contratar o plano de manejo? Se o plano de manejo ele tem que ser feito 5 anos após a decretação da APA. Sabe por que que ele não fez? Porque ele faz parte daquele rol de pessoas, os ecochato. O ecochato é aquela pessoa que não quer ver o desenvolvimento de nada. Ele prefere preservar uma árvore do que preservar uma vida de uma pessoa que está na fila de um pronto-socorro. Para ele vale muito mais a abelhinha comendo o melzinho da florzinha lá do cerrado, do que uma pessoa que está na fila esperando e não tem lá um pediatra para ser atendido. Esse é o ecochato. É o cara que não pensa no desenvolvimento, ele só pensa na natureza. Quer mirar na natureza? Vai lá para o Amazonas, fica no meio lá, vai fazer o curso de guerra na selva, e fica lá, em vez de ficar um mês, fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, você não vai ter problema nenhum lá, ninguém vai te incomodar, nenhuma empresa vai querer buscar receita lá. Então eu tenho que fazer esse desabafo em relação às APAs, porque não pode, os empresários estão aflitos e temerosos aqui em Bauru, porque não tem capacidade, não tem possibilidade de aumentar. Ainda assim, nós temos essa porcaria dessa lei do Cerrado, que é uma lei, eu falo porcaria porque é mesmo, é muito radical. Tudo que é radical não tem serventia. Tem que ter equilíbrio, vereador Marcos, tem que ter equilíbrio. Você pega uma fábrica como a Tilibra hoje, a fábrica da Tilibra hoje não consegue aumentar a sua planta de fábrica, porque a lei do Cerrado impede, e ela tem 300 mil metros quadrados disponíveis. Por favor, doutor Segala, me honra com a parte do senhor. Desculpe, eu não gosto de apartear, justamente porque o senhor estava bastante empolgado falando, mas eu preciso reforçar. Vamos lá. Há necessidade de reforçar, só para lembrar que o então prefeito Rodrigo Agostinho quase inviabilizou um loteamento aqui em Bauru de alto padrão, que hoje contribui enormemente para o IPTU da cidade de Bauru, por causa da existência de umas bromélias lá na área. Não sei se os senhores se recordam disso, mas por conta das bromélias, ele praticamente quase inviabilizou aquele loteamento. Isso mostra o prejuízo que essas pessoas causam à cidade. Só para complementar, e eu não tenho certeza e provas disso, mas segundo consta
chegaram até a tirar foto de bicho empalhado no meio do mato para falar que ali vivia aquele bicho. Ah, um animal silvestre, temos que preservar o animal silvestre. Coisa nenhuma, não tinha animal silvestre nenhum, era um bicho empalhado. Não tenho provas disso, mas se tivesse, não tenha dúvida que eu denunciaria esse irresponsável. Muito obrigado a todos.